Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. No primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo de número 1, para nós começarmos a mensagem. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E quando se queimava o incenso, logo em seguida, uma oração era feita, porque na Bíblia o incenso queimado representa a oração que sobe a pessoa. Não é que a pessoa hoje ela precisa queimar o incenso para orar, mas a Bíblia diz que a oração é como um incenso que sobe até o trono de Deus. Qual o problema de orar no altar? Qual o problema que nós vamos aprender hoje? O problema é não ter a aprovação de Deus. O problema é você ter até uma boa intenção, mas Deus não está no negócio. Em tudo na nossa vida, nós temos que ter o aval do Senhor. Porque se Deus der o aval, então Deus protege, então Deus garante. Amém? Então eu vou reler o verso de número 1 e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Feche os teus olhos, Senhor. Onde chegar essa sua palavra, que chegue o esclarecimento do teu reino, da tua glória. Espírito Santo, não adianta nós termos a disposição se não tivermos a aprovação. Então, meu Deus, que não prevaleça a nossa vontade, mas a tua vontade. Espírito de Deus, conduza cada pessoa no fluir da sua vontade, do teu agir, do teu querer, e que a tua palavra, ela vá e ela produza resultado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Por favor, pode se assentar. Jeroboão era um rei que achava que podia conduzir as coisas de Deus da maneira que ele queria, ou que lhe fosse cômodo. Aqui nós estamos vendo um altar que está de pé e um homem que está disposto a fazer oração neste altar. Parece que não tem problema nenhum. Parece ser algo comum até dentro da Bíblia. Quantos homens não levantaram altares? Nós estávamos falando disso no domingo. Abraão levantou altares, o Jacó levantou o altar. Deus pediu altar. Só que agora nós estamos vendo um homem que está sendo levantado, um homem de Deus, e ele vai clamar contra aquele altar e vai até impedir a oração de Jeroboão. Deus não estava se agradando dali, então Deus iria manifestar esta contrariedade.
Deus estava manifestando uma desaprovação daquele altar. Altar que Deus não está, não serve para o mundo espiritual, não funciona. E mesmo que a pessoa dedique oração, ponha oferta, ou pareça que tenha uma certa santidade, Deus tem que aprovar aquele altar. Olha o que está escrito no versículo 2 para você entender. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Por fazer errado, Deus estava falando, muita gente vai pagar com a vida. Imagina quantas pessoas vão pagar com a alma, por além de levantar uma vida errada com Deus, levar outras pessoas para a perdição, hein? Imagina como é grave a pessoa dizer assim: Deus mandou eu fazer isso, e Deus não mandou coisa nenhuma ela fazer. Imagina como é grave Deus falar com a pessoa e a ela negligenciar a mensagem. Imagina como é grave você levar uma palavra de vida, onde Deus está falando que haverá morte. Você acha que Jeroboão gostou de ouvir essa mensagem? Contra o altar, tem que ter oração, tem que ter altar, mas tem que ter aprovação do céu, tem que ter a presença de Deus, tem que ter obediência. E se você acha que o texto não aponta muita explicação, volta comigo no capítulo 12 e veja no versículo 26 o que está escrito. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará ao seu senhor Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. Atenção, se um bezerro de ouro já é terrível, imagina 2, hein? Ele falou: já que o povo adorou um bezerro de ouro, eu vou fazer 2, um para cada gosto. Quem gostar desse, adora esse. Quem gostar do outro, adora o outro. Ele disse: muito trabalho será subir a Jerusalém. Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. E este feito tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para fazer o quê? Para adorar. Você entendeu o que leu? Ele falou: peraí, eu
se eu perder o povo, eu vou perder o meu reinado e, consequência, a minha vida, porque quem perdia o reino, perdia a vida na guerra, né? Eu não posso deixar o povo voltar à linhagem de Davi. Então eu tenho que criar uma distração para este povo, para que eles não se esforcem para adorar a Deus. É a mesma coisa que o diabo está fazendo nos dias de hoje. A pessoa pode assistir uma mensagem na internet, pode ou não pode? Ela pode até evangelizar com a mensagem. Ela pode ouvir a rádio todo dia, não pode? A senhora ouviu a rádio quarta-feira? Eu te mandei um abraço lá. Se a senhora ouviu, a senhora recebeu o abraço. Senão eu não vou mandar mais o abraço. Só que tudo isso é um suporte da fé, não é a base da fé. Se a pessoa amanhã falar assim, eu quero meditar naquela palavra de ontem, ela pode acessar lá o canal do YouTube e ela pode ouvir de novo essa palavra de agora, para lembrar, né? Quero lembrar a referência bíblica. Mas a facilidade da internet, do rádio, não pode tirar o seu esforço de buscar o Senhor. Você pode morar do lado da igreja ou do outro lado da cidade. Você tem que buscar o Senhor onde Deus está, onde a palavra está, onde a verdade está. Pastor, mas eu tenho que atravessar a cidade. Atravesse. Pastor, mas o horário, eu vou ter que fazer o esforço, eu vou dormir menos, eu vou ter que ir direto do trabalho. Quem disse que o reino de Deus ele é facilidade? Nas facilidades é onde a humanidade está se perdendo. Você já viu uma imagem? Eu vou depois buscar essa imagem para trazer para você. Uma imagem que todo mundo fala assim: olha como o povo hoje vai visitar a vovó. Aí é uma grande sala, tem no mínimo ali umas 12, 15 pessoas, cada um com seu celular na mão, a vovó também está com o celular na mão, e ninguém mais se fala. É por isso que há casos de filhos assassinos e até suicidas dentro de casa, e quando o pai vai dar uma entrevista, a mãe diz assim: eu nem imaginava que ele estava assim. Porque o menino fica trancado num quarto, só sai de lá para comer ou para sair da própria casa, e o pai e a mãe não têm controle. Jeroboão, aliás, Roboão era o rei em Israel. Ele está querendo atrair o povo para ele. Mas aí ele coloca uma distração: não precisem ir para Jerusalém, porque aqui vocês podem buscar a Deus. Olha o bezerro de ouro aqui. Faz assim, eu vou colocar 2, um em Dan e outro em Betel, e vou pôr um altar em cada um. O que for melhor para você, você vem. E o povo caiu nessa armadilha. E o povo continua caindo na armadilha do mais fácil, do mais perto, do mais cômodo. Saiba que a fé é desafio. A fé é negar a si mesmo. Viver a fé é às vezes ter luta dentro de casa por causa de Jesus. Eu não estou falando de negligenciar a família, tá? Mas às vezes para servir a Jesus, principalmente você que vem de idolatria, que vem talvez até de ocultismo, é se posicionar contra tudo e contra todos por causa de Jesus. Mas a fé recompensa.
Buscar a Deus onde Deus está também recompensa, porque você estará fazendo a vontade de Deus. Tem muita gente que quer o mais fácil, né? Ah, pastor, eu não vou na Paz e Vida direto, porque a Paz e Vida é mais longe. Aí eu vou numa igrejinha perto. Às vezes a igreja perto, com todo respeito, não tem instrução bíblica, não tem ordem, não tem decência, não tem palavra de Deus, não tem orientação para o céu. Se a Paz e Vida é perto de você, que bom, tem gente que mora quase aqui do lado, que congrega aqui. Mas você tem que entender que a localização não importa. O que importa é a direção. Se tiver que ir para Jerusalém pela palavra, vá. Se tiver que fazer um esforço pela palavra, faça. Se tiver que fazer um esforço para entrar no céu, faça. A sua alma agradece. Porque tem um monte de Jeroboão hoje em dia dizendo: vem por esse caminho, é mais fácil para você, rapaz, vai te ajudar. Faz assim, vou pôr um bezerro de ouro aqui, outro ali. E as pessoas estão indo. Antes nós batíamos em cima de igrejas católicas que tinha imagem. Hoje em dia tem crente com corrente de proteção, com chave da vitória. Será que o Jeroboão novamente não está agindo e o povo não está percebendo? Será que o povo não está entendendo que novos bezerros de ouro não são mais dois, deve ter um para cada gosto hoje em dia? O Jeroboão continua agindo, o diabo continua levantando pessoas assim. Por isso que Deus levantou um homem de Deus contra o altar. Contra o altar. Porque naquele altar Deus não estava. Que caia todos os altares da sua vida, da sua casa, que Deus não estiver, e que se levante só um altar a um Deus vivo, verdadeiro, e que neste altar possua a palavra de Deus. Imagina você ter uma vida com Deus falsa. Era isso que Jeroboão trouxe para o povo de Deus. Uma vida mais fácil, uma vida cômoda. Nunca se esqueça, a porta é estreita. É estreito o caminho que leva ao... Nesse caminho estreito você vai perceber que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, que você vai ter que jogar algum excesso de bagagem fora. E isso são os erros e facilidades que o mundo nos entrega, dizendo: não, o caminho é maior, Jesus já pagou o preço, não precisa disso, não precisa mais de jejum, não precisa mais de oração. Não, para que ir longe se você pode ficar sentado na sua casa ouvindo a mesma palavra? A sua busca, os seus passos em direção à vontade de Deus são recompensadores para a sua alma, são recompensadores para a sua eternidade. Você não está aqui em vão. Você não está aqui só porque decidiu estar manifestando a vontade de Deus também nesse lugar. Quando ele clama contra o altar de Jeroboão, porque o altar não era de Deus. Jeroboão não gosta não. Porque quem está no erro e está levando outras pessoas no erro, não gosta de ser confrontado. E o altar agora está sendo confrontado, e Deus está falando: por causa deste altar, muita gente está morrendo. Imagina quantas pessoas estão sendo enganadas, estão indo para o inferno e não estão percebendo. Imagina quantas pessoas não estão acomodadas, estão perdendo a salvação e não estão percebendo. Olha o que está escrito no capítulo 13 e no versículo de número 3. E deu
naquele mesmo dia, um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. E sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. Quando Jeroboão levantou o altar de pedra, lembre-se que a construção naquela época não era a mesma construção de hoje. Não era um altar desse, com cerâmica, com argamassa. Era altar de pedras, né? Então Jeroboão falou: não, o altar não vai se fender, a cinza não vai se derramar. E mandou o povo segurar o altar. Mas quem é que pode segurar a vontade de Deus? Quem é que pode impedir o manifestar de uma palavra que foi liberada? Ninguém pode impedir. Quando ele ameaçou colocar a mão dele começou a enrijecer e secou. A mão endureceu e ele não conseguia mais voltar a mão nem o braço. Ele não conseguia mais encolher. A mão está seca, está morta. Porque ai daqueles que se levantam contra a vontade do Senhor. Ai daqueles que usam de engano e pensam que o Senhor não vai revelar a verdade. Que Deus revele a verdade através da palavra dele. Que Deus mostre o caminho, a verdade e a vida, e que nós não sejamos voltados a um filho de Davi, mas ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que está no altar onde Deus está. Deus não está falando que é para você ter o altar como algo místico. Deus não quer que você transforme nada em místico, em poderoso, a não ser a sua fé, que tem que ser poderosa em Deus, a não ser a palavra de Deus sobre a sua vida. E eu não estou falando de deixar só a Bíblia aberta dentro de casa, não. Eu estou falando de deixá-la guardada no coração, meditando nela de dia e de noite. E você, por essa palavra, tem que logo identificar: o altar que eu tenho é realmente para Deus? Eu estou sendo levado por facilidade? Ou eu estou fazendo o meu esforço para buscar o Senhor? A mão dele se enrijeceu. Ele agora ficou com a mão doente, porque tentou ir contra a vontade de Deus. E ele já estava tentando ir contra a vontade de Deus. Para Davi existiu uma promessa: Davi, o teu reino não terá fim. E agora Jeroboão está levando o povo, desviando o povo de lugar, porque Jeroboão está falando: não, eu não posso perder esse povo, não. Eu não posso perder esse reino, não. E agora pare para pensar que isso é para você, isso é para mim. Nós não podemos deixar a nossa fé sofrer com distração, qualquer tipo de distração, porque senão nós iremos contra a vontade de Deus. Você tem que manifestar e fluir a vontade de Deus na sua vida, para que a doença, a maldição não se apegue a você. E olha o que está escrito no versículo 5: e o altar se fendeu, se derramou do altar,
segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora à face do Senhor teu Deus e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa, conforta-te, e dar-te-ei um. Tem homem de Deus, isso vale para você, que acha que ser honrado é receber presente. Sabe qual é a maior honra que você pode dar a um homem de Deus? Obedecer a palavra de Deus e ficar firme no Senhor. Porque a maior tristeza é você sair de um lugar e saber que a pessoa se desviou, que a pessoa não está mais firme, ou que a pessoa só estava na igreja por causa de você. Essa é a pior coisa que tem para um homem de Deus. Agora, mais uma armadilha está surgindo. Jeroboão recebeu o milagre, mas ele não se converteu. Ele não converteu o coração, não. Pastor, tem problema um homem de Deus ou uma mulher de Deus receber presente? Não tem problema, mas essa não é a honra que Deus quer. E cá entre nós, nem tudo que reluz é ouro, nem todo presente é bênção. Então quer dizer que o homem que estava desviando várias tribos em Israel, agora quer dar um presente para o homem de Deus, sendo que momentos antes ele estava indo contra a palavra de Deus. Você tem que tomar muito cuidado onde é que você entra, que presente você recebe. Tem presentes que são obras de bruxaria para destruir casamento. Aí a pessoa, só porque recebeu de alguém conhecido, ela leva para dentro de casa, e o que leva para dentro de casa às vezes vira uma maldição. Depois que aquele presente entra dentro de casa, a pessoa não dorme mais, as crianças começam a ver coisas, os maridos e esposas começam a brigar, os filhos começam a se rebelar, as doenças começam a acontecer. Às vezes a maldição está tão grande na casa da pessoa, que até os animais da casa dela começam a morrer. Tem um passarinho morre, tem um gato pega doença, um cachorro morre, e a pessoa não percebe que foi aquele presente de maldição. Esse homem de Deus tinha uma ordem: clama contra o altar, libera a palavra e volta. Não entra na casa de ninguém, não aceita comida de ninguém, porque você sabe que se o peixe morre pela boca, tem muito crente morrendo pela boca também, né? Que acha que qualquer banquete foi Deus quem proporcionou. Esse homem de Deus não poderia dizer: olha que alegria, Jeroboão se converteu, vai me dar um presente, agora eu mereço um presente. Um presente é bom, desde que ele seja vindo de Deus, desde que Deus realmente tenha mandado esse presente, não é verdade? Você lembra de Eliseu? Naamã queria dar um dinheiro para ele. Eliseu falou: não, entrega para Deus, seja fiel a Deus. Tem gente que quer dar presente para o pastor, mas não devolve nem o dízimo e a oferta para Deus. Faz para Deus, não é verdade? Eu não posso te abençoar igual Deus te abençoa, então faz para Deus. Eliseu negou o presente. Alguém conhece essa história de Naamã? Mas alguém foi correndo lá atrás dizendo: oh, eu quero presente. Você lembra o que aconteceu? Quem lembra? Ficou leproso Geazi,
porque aquele presente não era para ninguém da terra, aquele presente tinha que ser para alguém. Se Jeroboão quisesse fazer algo para o reino de Deus, ele faria para Deus, mas ele está querendo barganhar o homem de Deus. O homem de Deus não pode cair em barganha, a mulher de Deus não pode. Isso, ou quando eu falo homem de Deus, mulher de Deus, não estou falando só do pastor, não, é você que é de Deus. Você não pode aceitar barganha, aceitar ilícito, corrupção. Mas eu vou ganhar um pouquinho, ganhar maldição. Se você sabe que é errado, não aceite, não negocie, porque a maior honra para um homem ou mulher de Deus é agradar o Senhor nosso Deus. Esse homem de Deus sabe que é armadilha, e ele vai dizer assim no versículo 8, perdão. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, eu não iria contigo, nem comeria o pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Amém? Fiquem de pé, por favor. Imagina o rosto de Jeroboão sem graça, porque ele estava acostumado a oferecer ajuda e todo mundo aceitava. Ele estava acostumado a oferecer bezerro de ouro e todo mundo se prostrar. Quando ele viu que o homem de Deus estava determinado, e essa mensagem, ela não acaba aqui. Na sexta-feira que vem nós vamos tornar nessa palavra e continuar ela. Tem coisas importantes, né, a serem vistas. Já pode ir meditando na sua casa, mas sexta que vem nós vamos continuar meditando nessa palavra, porque você não pode se descuidar. Um vacilo dos pés coloca a alma no inferno. Olha o que diz a palavra sobre pequenos erros. A língua é um pequeno membro entre outros membros maiores, mas a língua é tão inflamável que ela pode colocar o corpo e a alma no inferno. A língua desse tamanho, né? Tem gente que tem a língua assim, né? Mas era para ser desse tamanho, né? A língua, né? Era para caber na boca, não é a língua? Mas tem gente que tem a língua maior, né? Mas a língua é desse tamanho. E pode colocar a perder tudo, até a alma da pessoa. Ou seja, a nossa fé, ela está nos detalhes. Está Hoje em dia na internet tem muita oração, tem muito isso e aquilo. Você pode fazer oração, orar o salmo, pode fazer, não estou proibindo você não, e nunca nem vou proibir você de fazer nada, você é livre. Eu só tenho que te ensinar. Eu não posso deixar você enganado, nem enganada, a não ser que você queira ficar enganado. Mas se a mensagem daquele que está dando a palavra não tem arrependimento, não tem Cristo, não tem novo nascimento, não tem reino de Deus, você tem que perceber, será que não é uma armadilha? Você tem que perceber. Não sou eu que tenho que ficar falando o nome para você, a não ser que seja algo escandaloso. Eu não tenho que direcionar você, você tem que ter o discernimento. O homem de Deus até orou por Jeroboão, e a mão dele restituiu, o milagre aconteceu. Mas agora o homem está oferecendo: entra na minha casa, come aqui, ó, o presente.
De jeito nenhum. Deus mandou eu fazer o que eu vim fazer, e a volta não pode nem ser pelo mesmo caminho. É como se o homem de Deus tivesse vindo do bairro para cá e ele tivesse que voltar para cá. Tinha que dar uma volta, né? Para não voltar no mesmo caminho. E Deus ainda tinha dado ordem: não come e não beba na casa de ninguém. Sabe por que isso, gente? Quando você come e bebe numa mesa, você está em comunhão com aquele lugar. Uma vez, em um estado que eu passei, depois de uma santa ceia, tinha um rapaz de boas intenções lá. Ele falou: pastor, vamos jantar. Poxa, eu estava cansado, ninguém queria fazer comida em casa domingo à noite, né? Saímos tarde da igreja. Vamos jantar. Falei: olha, como eu demoro para fechar a igreja, vai indo, me passa o endereço, que depois eu vou. Quando eu chego lá, era aqueles restaurantes que mais é bar do que restaurante. E eu estava assim, depois do culto. Eu falei: poxa vida, talvez o rapaz fique até chateado, né? Mas antes ele ficar chateado do que eu perdido, né? Eu falei: olha, não leva mal. Se não tiver outro lugar, aqui eu não vou comer. Imagina, depois de 3 santas ceias, um membro passa e vê o pastor num mais bar do que restaurante, sentado lá. Ainda para ajudar, tomando guaraná. Aí vai pensar logo que é cerveja, né? Não convém. Não convém. Uma música extremamente alta. Mulheres, homens fumando lá dentro. Não convém. Disseram que a comida lá era muito boa, mas não convém. Porque eu não quero ter comunhão com aquela casa. Não convém. Eu sei que às vezes a gente tem a mania de querer agradar todo mundo, né? Mas às vezes não convém, querido. O mundo espiritual é sério. Quando você receber alguma coisa, ore. E se você não se sentir em paz, ou devolva, ou jogue fora. Eu sou homem de Deus. Tudo que eu vou comer, eu consagro a Deus. E tem coisas que já aconteceu, de eu não sentir de comer. Eu falei assim, eu fiquei incomodado. Poxa, mas a pessoa deu com boa intenção, mas eu fiquei incomodado. Não é sempre não, mas já aconteceu. Mesmo que eu tenha a palavra ao meu favor, dizendo que se eu comer algo mortífero ou beber, Deus vai me guardar, mas eu tenho que ser prudente, porque Deus está me avisando. Não é sempre que acontece, mas já aconteceu. Eu falo: quer saber? Não vou comer não. Quer saber? Não vou tomar isso não. Não é sempre não. Não é sempre não, mas já aconteceu. Isso mostra para nós que a atenção e a vigilância, ela vale mais do que a empolgação de achar que está sendo abençoado. Quantas pessoas você já não viu e ouviu contando o testemunho da maior bênção aqui em cima, dizendo: olha, agora eu vou ganhar melhor, eu vou ter isso e aquilo, e depois você viu que ela desapareceu da igreja. Será que foi bênção de Deus mesmo? Ou será que ela testemunhou a maior armadilha e depois daquilo o diabo conseguiu entrar na vida dela, roubar, matar e destruir o que ela tinha? Tem gente que testemunha muitas coisas, mas não vigia e não sabe que aquela porta quem abriu não foi Deus. Cuidado, cuidado. Deus não está em todo o altar. Não é porque tem oração que é de Deus. Então a nossa fé e a nossa alma tem que estar em alerta constante. Amém? Feche os teus olhos, por favor. E
se você está ouvindo essa palavra e ainda não entregou a sua vida para Jesus, entrega hoje, entrega agora, e confessa conforme o próprio Jesus nos deu ordem que o confessássemos, como único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador. E faça isso diante da igreja, para que Cristo faça isso diante dos anjos e diante do próprio Pai que está no céu. Pastor, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Você não está entregando para a igreja a tua vida. Então entrega hoje. Se você nunca fez isso, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, e nós juntos no altar vamos orar ao Deus vivo e poderoso. Pastor, eu já entreguei a minha vida para Jesus. O problema foi que eu me afastei, eu deixei de buscar. Talvez a distância, talvez o escândalo, talvez o desânimo, não importa o que te afastou. Eu sei de uma coisa, você precisa voltar para Jesus, voltar para Deus, se reconciliar com Ele. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus hoje, agora. Eu quero me reconciliar com o meu Deus. Se você está afastado ou afastada e quer voltar para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você volte para Jesus hoje, para que você volte para Jesus agora. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.